Olá e vamos a mais um vídeo da série Partidas Extraordinárias. Eu sou Adriano Vale, sou mestre FIDE e criador da Academia Xadrez Vale, com sede física em Brasília e cursos online, aulas ao vivo para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. Hoje eu trouxe uma partida do mestre internacional brasileiro Sandro Heleno de Sena e Trindade. Talvez você não tenha ouvido falar, porque ele não está na ativa há muito tempo. Ele, assim que conquistou o título de mestre internacional, ao vencer um campeonato pan-americano juvenil, algum tempo depois ele resolveu não seguir jogando xadrez e se dedicou à carreira profissional. Um dos problemas que a gente tem, no esporte, quanto ao esporte, não tem uma perspectiva do jovem ali encontrar um futuro, fazer uma carreira ali como atleta profissional. Isso aí é praticamente uma utopia hoje em dia, Precisamos de mais apoio e mais união dos enxadristas e vários fatores, Mas o fato é que o Sandro se afastou do xadrez, mas deixou grandes partidas no período que ele jogou, e uma delas é essa contra Maxime Dlugy, que depois se tornou grande mestre no Campeonato Mundial Sub-20 em Belfort, na França. O Sandro, quando eu comecei a jogar, já era um jogador forte, mas jogamos o Jebs na mesma equipe, juntamente com Carlos Alessandro e Joviniano Júnior, e ficamos em quarto naquele ano. O Sandro carregou a equipe, já era um jogador muito forte, e aprendemos muito com ele, e convivemos com ele, estudamos, jogamos. Então, um amigo aí do início do meu contato com o xadrez. E essa partida eu já mostrei ela várias vezes em aulas e pretendo colocar ela num curso que vai chegar aí sobre o peão isolado, um curso ampliado de um antigo que eu tinha feito, Então um curso sobre o peão da dama isolado, e essa é uma partida modelo que o Sandro vai jogar com simplicidade. Todos os temas vão aparecer, os temas principais do peão isolado. Então o Dlugy começou com D4, o Sandro jogou D5. Para quem quer jogar Tarrashi, o melhor caminho é essa ordem direta. C4 joga E6, cavalo F3, C5. Poderia ser cavalo C3, C5 também. C toma D5, E toma D5. Aqui já temos então uma posição típica da Tarrashi, que provavelmente, quase sempre, vai ficar com esse peão isolado, a não ser que em algum momento jogue uma estrutura com C4, e aí é uma outra estrutura, outra estratégia. Cavalo C3, cavalo C6, mais preciso jogar esse cavalo primeiro, antes do cavalo em F6. Vem E3, cavalo F6. E aqui seguiu o bispo E2. Tem uma famosa partida do Sunier, grande mestre brasileiro, contra o Kasparov de pretas, onde o Sunier joga bispo B5, joga muito bem a partida contra o Kasparov, mas o Kasparov vai para cima e consegue coisas incríveis. Ele força, o Sunier inclusive esteve melhor em grande parte da partida, Mas essa é uma outra história. Aqui seguiu o bispo E2, então bispo E7, e depois de D toma C5, bispo toma C5, e temos aí a posição de peão isolado, peão da dama isolado. É uma posição típica que você deve conhecer estratégia para jogar com o peão isolado e contra o peão isolado. Um especialista em jogar contra o peão isolado foi o Karpov, O Karpov é um especialista, é um grande conhecedor dessa estratégia de enfrentar o peão isolado. E essa posição pode surgir para brancas também, Pode vir da Niso-Índia, pode vir da Caro-Kann, posições muito semelhantes. Então aqui seguiu Roque, A3, A6, dama D3, bispo E6. O Sandro reforça D5, depois de torre D1, dama E7, B4, bispo A7, bispo B2, torre de A D8. Um conceito importante no peão isolado é que as duas principais colunas são essas colunas centrais. Geralmente a torre não vem para a coluna C, não é a ideia disputar a coluna aberta, mas jogar aqui nas colunas centrais. A ruptura D4, aqui no caso, quando é brancas, é a ruptura D5, é típica também. Vamos ver se vai acontecer nessa partida. O cavalo manobra ali para entrar em C5, e sempre que esse cavalo
se move, ele deixa de dominar E4, então o lance correspondente é cavalo E4. Começam a surgir temas, ainda não tem nada concreto, mas podem ter temas com cavalo F2, combinações típicas da Tarrasch. Aqui veio torre de AC1 por parte do Dlug, bispo F5. Sandro agora, que reforçou o D5, começa a soltar as peças. Já ameaça aí uns descobertos, né? Como cavalo G3, por exemplo, eliminar o bispo de casas brancas. Então seguiu aqui dama B3 e veio torre de F8, um lance típico também, colocar a torre na coluna E. Esse peão aqui está bem envenenado, se toma, simplesmente seguiria bispo E6 e a cravada aí vai levar um ganho material. Então temos esse vetor aqui na coluna E, temos esse vetor, temos um cavalo ativo e temos perigos aqui então nesses pontos, né? O Dlug joga cavalo D4, diminuindo um pouco a ação do bispo na diagonal, e o Sandro capturou. Analisando com o Engine prefere a captura de bispo, que aconteceu na partida Sunier e Kasparov, um bispo toma D4, e depois começa a jogar mais nas casas brancas, e aqui tem o dama H4. Então aqui o Engine considera uma vantagem, né? Se jogar G3, dama aqui, fica por aqui. Pode ter uma ameaça de cavalo F2 ainda. Mas o Sandro jogou uma linha muito boa, que é tomando aqui de cavalo e mudando de diagonal o bispo. Bispo B8, agora aponta para H2. O Dlug jogou G3, um profilático. Se vem com cavalo C5, que é um lance natural, seguiria bispo toma H2, dama H4, dama toma F2 e torre D6. Esse é um modelo de ataque. Poderia ter também um bispo H3 em algum momento, que também é um tema tático, mas a ameaça aqui é fulminante, né, de torre H6 com mate no próximo. E outra linha que é apontada pelo Engine, eu prefiro essa de bispo H2, a que o Engine aponta é dama H4, direto, né? E depois de G3 sacrifica, se toma. Aqui vai ter esse sacrifício demolindo ali a estrutura de peões, e aí vai ter a passagem de torre. Aqui vence, e se depois de cavalo G3 vem bispo F3, segue cavalo E2, rei F1, porque se captura vai ter mate em 2. Então ele tem que sair aqui direto, e aí cavalo C1, acho muito materialista essa variante, preferia aquela com bispo toma H2. Mas vamos ver o que seguiu na partida. Depois de bispo B8 seguiu G3, o profilático, e o Sandro joga dama G5, aproximando a dama aqui da ala do rei. Bispo F3, tenta melhorar o bispo, fianquetar ele ali, né? E o Sandro aproveita o momento para bispo G4, que é uma ideia estratégica, trocar o bispo de casas brancas, consequentemente enfraquecer as casas brancas. Então não pode tirar o bispo, porque cai a torre de D1. Então houve a troca, e agora o Dlug atacou a torre do Sandro, espera ter alguma simplificação, atacou aqui também. E aqui é uma questão polêmica, ou as pretas conseguem ter um ataque ao rei branco, ou podem ficar mal para um final, podem ficar mal posicionalmente. Mas o Sandro não vai ser reativo aqui quanto ao ataque à torre, tem sempre que pensar em intermediários, e ele joga um forte intermediário que ameaça cavalo toma F2, é a ameaça mais forte. Se bispo toma D8, o lance forte é cavalo F2. Esse aqui também seria possível, talvez sacrificar, mas é um pouco menos preciso. Esse aqui ameaça cavalo H3 e não tem defesa. Então depois de dama F3, o Dlug jogou dama A2 e o Sandro fez mais um intermediário, cavalo G5, ameaçando cavalo H3 e etc. Né? Vamos ver o que aconteceria se bispo D8. Esse etc. que é o interessante. É cavalo H3, rei F1, e aqui vem um lance brilhante. Torre toma E3 e mate no próximo. Não tem como retardar esse mate nem mais de um lance. É no próximo.
Então, depois de cavalo G5, não seguiu o bispo D8, mas cavalo C3. O drug tenta trazer o cavalo para a defesa, mas já é um pouco tarde. Vem D4, lance temático. Ele está visando algo ali com aquela torre que vai ficar sem defesa, no caso de uma captura aqui de torre, né? E aconteceu a captura de bispo. Se tomar de peão, já é um desvio aqui do peão. E aí não precisamos nem sacrificar aquele torre A3 ali, né? Não vai precisar, já está aberta a coluna, teria mate em 2. Se toma de torre, bom, de torre já está caindo a torre de C1 ali. Pode ter uma troca aqui antes, e aí cheque e ganha aquela torre. Então, o drag toma de bispo. Mas e aí, qual que é o lance? Torre toma D4, com a mesma ideia. Se toma de torre, cai aquela torre de C1. Se toma de E, vai ter o mate em 2. Cavalo cheque e mate. Então, o que é interessante é que a partida é movimentada, é bonita e tem os temas, né? Aparecem vários temas. O tema de troca de bispos de casas brancas, o tema de rook lift, né? Que é a passagem de torre em várias variantes, né? Apareceu essa passagem. Temos aqui a mudança de diagonal do bispo, né? Tanto nessa diagonal como nessa. E temos essa ruptura que também é típica, né? O D4. E depois de bispo toma, seguiu torre, toma D4, né? Veio torre toma, aí cavalo cheque, cheque e ganha a torre. E aí segue uma resistência aqui do drug, ele ameaça mate em 2 aqui. Sandro não pode nem precisa jogar passivo, né? Reativo, defender o ponto F7, tem que manter a iniciativa. Cavalo G1, dama F1, só tem essa. Cavalo F3, só tem essa. Quer dizer, tem D5 também, mas vai transpor. Bispo cheque, rei D6, dama D3, forçado dama D5, dama G6 e o drug abandonou. O único lance aqui seria rei C7, teria dama E6 também, dama toma dama, e contra rei C7, dama B6, checkmate. E essa partida ela é tão boa, tão didática, que em um dos cursos que o Ulf Anderson deu em Brasília, eu era o assistente ali do Ulf Anderson, eu colecionava as partidas, garimpava as partidas, e quando tivemos uma aula do tema O Peão da Dama Isolado, eu garimpei ali as partidas e coloquei essa no meio. Claro que eu gostava muito já dessa partida, e depois o Ulf Anderson, que não conhecia a partida, porque ela não é tão difundida, né? E aí o Ulf Anderson disse que essa era a melhor partida de todas as partidas ali de exemplo, partidas com campeões mundiais, mas ele disse que essa era a partida modelo principal, era a mais didática. Então essa foi uma partida extraordinária do mestre internacional Sandro Heleno Trindade. Até o próximo vídeo.